Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Semana de Cura. E antes da gente começar o nosso assunto, eu gostaria de agradecer a vocês pelas mensagens que eu tenho recebido falando sobre a nossa primeira aula, né? Algumas dúvidas também. Tô achando super legal vocês estarem interagindo assim, né? Entrando no assunto. Essa é realmente a proposta, da gente criar essa interação. E antes da gente falar sobre o nosso tema da segunda aula, eu gostaria de responder. Na verdade, uma coisa que ficou meio no ar em relação à primeira aula, assim, que foi. Várias pessoas me disseram, e eu resolvi falar sobre isso aqui com vocês rapidamente, que é o seguinte. Muita gente me perguntou assim, então, Vinícius, baseado naquilo que você disse sobre não ter o quê, não devo nada, tirar esses condicionamentos em relação aos nossos sonhos, o mais saudável seria então não sonhar? E a resposta para isso é não, tá, gente? Porque não tem nada a ver com sonhar. Sonhar é uma coisa natural do espírito, natural do ser. Nós somos feitos de sonhos. A nossa vida é feita de sonhos. A nossa própria reencarnação, na verdade, está sendo a concretização de um sonho, de um desejo que tivemos antes, né, de voltar para a matéria. Então, quando eu falo para você que o desafio está, na verdade, em não condicionar a sua felicidade, o seu bem-estar à realização dos seus sonhos. É muito diferente de você, por exemplo, falar eu desejo ter um carro novo ou eu tenho que ter um carro novo para ser feliz. São duas coisas completamente diferentes. Então, quando você fala que eu tenho que ter um carro novo, você está condicionando um determinado bem-estar a ter aquele carro. E se você não tiver aquele carro, você vai se sentir insatisfeito. Então, a questão é essa. Sonhar é do espírito, sonhar é divino, sonhar é natural, sonhar faz parte da nossa natureza. O que nós precisamos prestar atenção é com os nossos tenquês, porque um sonho, o papel principal do sonho é nos motivar positivamente, é nos impulsionar, é nos ajudar, é nos estimular a querer ser melhores a cada dia, para que possamos, né, nos alinhar com aquele desejo, com aquele sonho, para que enfim ele aconteça. Só que quando um sonho começa a se transformar num tormento, né, num martírio, numa tortura, então eu acho que é hora de você sentar com você e falar: não, eu quero realizar isso. Isso é legal para mim, isso tem significado para minha vida, para minha alma, mas eu não tenho que. Porque a partir do momento em que o meu bem-estar comigo fica ameaçado por causa de qualquer coisa, então é hora de eu rever o conceito. O sonho em si é maravilhoso, mas a maneira com a qual eu tenho levado de repente esse sonho de uma forma mental pode estar sendo o problema. Então eu preciso rever a forma como eu lido com esse sonho e não o sonho em si, tá, gente? Então essa é a dúvida que eu queria esclarecer. Você pode sonhar, até porque sonhar, desejar é algo inevitável, você vai fazer mesmo que você não perceba. Então esteja atento à forma como você trata o seu sonho, aos seus comportamentos e à maneira como você se coloca diante deles. Porque isso sim pode definir uma situação de ansiedade na qual você se sinta profundamente satisfeito por não viver esse sonho, ou de repente você pode levar esse sonho de uma maneira mais positiva possível, transformando esse desejo no impulso a você querer ser melhor e estar melhor a cada dia, certo? Bom, nós vamos falar agora de um assunto que eu acho bem legal, eu acho muito importante a gente discutir esse tema, até porque quando a gente fala de cura interior, a gente está falando de uma energia estabilizada, de uma energia harmonizada, de uma energia saudável, num ponto de equilíbrio que permita o desenvolvimento do ser em todos os aspectos de uma maneira positiva. Vocês sabiam que o corpo fala? Você sabia que você pode conversar com o seu corpo, que você pode conversar com a sua bioenergética, que você pode conversar com a sua estrutura emocional? Pois é, gente, o corpo fala. Mas como que o corpo fala? O corpo fala através das sensações. As sensações são linguagens e maneira do corpo se expressar. Quando eu estou falando de corpo, eu estou falando de sua bioenergética, porque nós, pelo menos a grande maioria dos seres humanos, desenvolveu muito intelecto. A gente vive muito nessa parte aqui do nosso ser, né? De raciocínio, de intelecto, nessa parte mental, da ideia, da personalidade, da psique, né? Enfim, do nosso ego, que é a nossa noção intelectual de quem nós somos, né?
em personalidade humana. E pouco nos aprofundamos ou pouco foi nos passado a respeito disso aqui para baixo. Aqui a gente é mestre, né? Viver na cabeça, em manipular os pensamentos da cabeça, isso a gente é mestre, a gente vive aqui na cabeça, infelizmente, e pouco temos contato com essas nossas partes inferiores. Nisso eu estou falando da alma, que na verdade é um conjunto de sensos. Aqui nós temos o que a gente chama de alma, ou tem a glândula timo, conhecida, né, pelos espiritualistas, que está presente no nosso corpo astral, não está no nosso corpo físico. E nós temos o bicho logo abaixo, que é quem nos promove sensações, emoções, instintos, impulsos naturais do nosso ser. Essas duas partes são profundamente importantes no desenvolvimento da nossa bioenergética e no equilíbrio do nosso campo áurico. Então eu acredito que seja, com base em tudo aquilo que eu vivi, naquilo que eu experimentei, naquilo que eu tenho estudado, que se você quer realmente ter uma vida saudável, se você quer ser até de repente curado interiormente, superar um trauma, alguma coisa que você tem vivido e que não tem sido muito bom na sua vida, é imprescindível que você se conheça emocionalmente. A nossa estrutura emocional até então tem sido algo meio desconhecido, né? Em grande parte porque nós não nos aprofundamos. Infelizmente a gente fica muito nessa coisa do eu acho, do que eu acho o quê, porque eu deduzo intelectualmente, né? A mente julga a partir daquilo que ela observa, e é por isso que nós julgamos, porque nós sempre vemos na superficialidade das coisas, porque a mente só pode enxergar aquilo que está do lado de fora, né? Aquilo que ela acha, com base no que ela consegue perceber. Nós temos uma mente que é focada no externo, que é focada no material, que é focada no sólido, que é focada no que acontece aqui nessa terceira dimensão. E a nossa mente não tem a capacidade de perceber movimentos energéticos, porque eles não são físicos, nós não podemos enxergá-los com os nossos olhos, então a nossa mente costuma não interpretar essas coisas. E, infelizmente, passamos boa parte da vida naquele eu acho que bem básico, né? Você acha isso da vida, você acha isso do fulano, você acha isso do ciclano, você acha isso de você mesmo, você acha isso de Deus. Tudo que acho, que são deduções, né, intelectuais de uma coisa que você só pode ver superficialmente. Mas as emoções, esse nosso aparelho emocional que está aqui embaixo, ele nos permite ver muito mais do que aquilo que a mente consegue perceber, né? Do que aquilo que os nossos olhos conseguem captar. E é aí que mora o X da questão, é o grande segredo para que tenhamos uma boa energia, uma boa relação conosco, porque grande parte da nossa natureza, da nossa essência, da nossa identidade espiritual, a gente só pode interagir a partir do momento que entra em contato com essa nossa estrutura emocional inferior. Inferior parece que é uma coisa, né, ligada a baixa vibração ou evolução, não, pelo contrário. Essa nossa parte inferior é muito mais divina, né? Está muito mais em contato com o divino, com aquilo que a gente chama de Deus, do que a nossa cabeça propriamente, né? Porque nós estamos ligados mentalmente ao astral coletivo. A nossa mente é um conjunto de ideias e informações desse emaranhado de informações eletromagnéticas que compõem o astral coletivo. Então, nós entramos em contato com essas informações, que é um composto, um agregado das muitas, né, mentes, os muitos espíritos, formando um único astral. Porque nós temos, na verdade, uma só mente. Existe uma mente, que é a mente coletiva. E a nossa ideia de mente individual, na verdade, é a nossa personalidade. É a forma como nós temos de nos enxergar como seres individuais. Mas, quando falamos de mente, existe uma mente só em todos ao mesmo tempo. E as informações são infinitas. Então, eu posso estar pensando uma coisa que é minha, como posso estar nutrindo um pensamento que não é meu, de uma ideia que não é minha, que eu estou pegando nesse astral. Porque a mente é uma antena, né? Que ela sai captando tudo, ela sai por frequência, ela sai pegando essa informação, lendo, deduzindo e criando uma série de efeitos e reações no nosso corpo. Agora, quando eu falo do que eu sinto nessa estrutura emocional inferior nossa, eu estou muito mais em contato com quem eu sou do que quando eu faço essa viagem aqui mental, certo? E para a gente começar a entender essa parte aqui, para ter esse contato com a nossa estrutura, é preciso entender a diferença de sentimentos
e emoções, porque a gente se confunde muito com esse negócio, né? Então, quando eu falo de sentimento, para explicar, para ficar uma coisa assim bem simples, sentimento eu sinto aqui, ó, no peito, porque sentimentos são estados, emoções são reações, normalmente manifestadas aqui nessa parte do bicho, que são impulsos, impulsos energéticos que reagem às circunstâncias que estão acontecendo do lado de fora, sejam circunstâncias que acontecem no mundo material ou sejam coisas que vêm do mundo energético, porque essa nossa estrutura, ela tem a capacidade de ler o que acontece no mundo material e o que acontece no mundo astral. Ela nos liga às duas realidades. Por isso, quando a gente fala aquela assim de nos estudos da lei da atração, de você se guiar pelo seu guia emocional, de você prestar atenção na forma como você se sente, é isso que esse estudo está querendo passar para a gente, porque a nossa mente é muito enganosa, a nossa mente pode nos mentir, aquilo que você está pensando pode não ser seu, pode não ser verdade, porque você está vendo na superficialidade das coisas, mas aquilo que você sente jamais vai mentir para você. As suas sensações não mentem para você. A sua mente capta o que está fora. As suas emoções captam a energia de tudo que está envolvido naquela situação. Como, por exemplo, assim, você está conversando com uma pessoa e às vezes intelectualmente você está achando uma coisa dela, mas emocionalmente você está sentindo outra. Já aconteceu isso com você? Porque comigo isso já aconteceu várias vezes. Você está no encontro, por exemplo, né? Encontro amoroso, então, onde mais acontece isso? A sua mente está envolvida com N aspectos que você está percebendo naquele campo externo, né? De repente a pessoa é bonita, tem uma boa lábia, tem uma boa, né, conversa, tem uma coisa toda envolvente ali no jeito externo dela ser. Mas por mais que isso tudo seja agradável, às vezes, muitas vezes, a gente está na frente daquela pessoa e está se sentindo desconfortável. Ou tem alguma coisa em nós que não está gostando muito de algo que venha daquela pessoa. E a gente fica assim, porque a gente é ensinado a reprimir o que sente, né? Ah, isso é bobagem, eu tô julgando, eu tô deduzindo uma coisa, eu tô inseguro, eu tô não sei o quê, eu tô enchendo a minha cabeça de besteira. E na verdade não tem nada a ver com a cabeça, né? É o seu corpo que está se comunicando com você. Porque a partir do momento que você se aproxima muito de uma pessoa, por exemplo, claro, você não precisa nem se aproximar, você pode fazer isso com o pensamento, mas quando se aproxima é muito mais fácil de acontecer isso. Que nós temos um campo eletromagnético em volta de nós, né? Com uma energias, com uma informação, com uma polaridade específica, uma frequência e tal. Você está no envolvimento com uma pessoa, tipo de encontro para namoro, para fins de namoro, esse tipo de relação, tá rolando ali uma simbiose, uma química, até porque se vocês se encontraram, é porque alguma coisa bateu. Então, se está rolando essa simbiose, então vocês entram em fase, a sua energia entra em fase com a energia da pessoa. E nesse momento, as informações do campo eletromagnético dela passam para você, e as informações do seu campo eletromagnético passam para ela também. Então, se ela tiver uma coisa com o corpo dela, com o ser, com o bicho, ela vai conseguir captar aquelas informações que estão vindo do seu campo áurico e vão traduzir de forma a intelectualizar aquilo que está sendo sentido. De forma que através das emoções você tem muito mais informações de uma pessoa do que simplesmente usando o seu intelecto. E quando a gente vai se encontrar com uma pessoa, seja de amizade, seja para fins de namoro, é muito interessante a gente aprender a lidar com as nossas emoções, porque aí a gente pode ter uma leitura muito mais completa do indivíduo que está na nossa frente. E uma coisa que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem é o seguinte: você está num encontro assim, amoroso, você está numa coisa rolando um clima desse tipo, um conselho que eu te dou é o seguinte: desliga a cabeça. Tipo, senta na frente dessa pessoa e fica lá assim, né, olhando, põe no piloto automático, deixa, vai conversando, vai conduzindo a conversa. Mas quando você estiver diante de uma pessoa, deixa o seu corpo te dizer sobre ela. Deixa os seus sentidos emocionais dizerem para você quem é que está na sua frente, quais são as impressões que o seu corpo recebe daquela pessoa. Você pode ter certeza, o seu corpo nunca vai mentir para você. Agora sua mente te engana. A mente mente, infelizmente, né? Porque às vezes a pessoa é bonita, aí você já se enche de fantasia porque a pessoa é bonita, porque a pessoa tem uma estética que te atrai, e às vezes ela tem uma energia podre,
E seu corpo tá lá te avisando, você tá no encontro, todo empolgado com a criatura bonita na sua frente, mas o corpo tá lá avisando, né? Tá te dando aquela insegurança, tá te dando aquele mal-estar, tá te dando aquela repulsa, tá te dando aquela coisa, aquela vontade de sair correndo, porque bicho é assim, e você tá lá, encantada, lá, bobado com a pessoa na sua frente. Acontece o quê? Você não escuta esse seu senso emocional te ajudar, te dar essa dica, e normalmente você se envolve com aquela pessoa, você sai decepcionado, sai frustrado, sai desiludido, fala: ai meu Deus, por que eu não percebi isso antes? Percebeu sim, porque o seu corpo te disse. Mas a questão é: você ouviu? Você parou para ouvir o que o seu corpo está te dizendo? Porque ele capta as informações energéticas e traduz. Aí o intelecto entra, né, para traduzir aquelas informações que sobem, para te dar uma explicação, para te dar uma compreensão daquilo que você está sentindo. Normalmente a gente faz o contrário, a gente foca a nossa mente, daí vai provocando com o pensamento e o corpo responde com uma emoção. Quando a gente deixa o bicho na situação, o nosso corpo na situação e nos dizer qual é, o efeito é justamente o contrário, a coisa acontece o inverso. Você sente primeiro, que é a mensagem energética que vem daquilo, depois que você sente, aí a sua mente intelectualiza, porque a gente tem muito mais sucesso quando a mente trabalha em conjunto com esse aparelho emocional fantástico que a gente tem aqui e que é responsável, se a gente souber usar, pela nossa saúde, pela nossa segurança e por uma série de coisas boas que a gente pode conquistar na vida. Uma mente curada, um corpo curado, uma pessoa curada, uma vida curada tem muito mais a ver com você ter esse contato íntimo com o seu corpo do que simplesmente contato com a sua mente. Então, se você quer ter uma vida saudável, se você quer curar alguma coisa no seu corpo, o primeiro passo é você aprender a ouvir as suas emoções, porque ouvindo as suas emoções você vai poder interagir com a sua natureza mais profunda e entender de repente as causas daquilo que está acontecendo com você. E o primeiro passo, se a gente quer realmente interagir com esse aparelho fantástico que pode nos dar respostas para tudo, é não fugir daquilo que a gente sente, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente foi ensinado a vida inteira a fugir daquilo que sente. A gente despreza os nossos sentimentos, as nossas emoções como se fosse bobagem, né? A gente aprendeu a cultivar tudo muito aqui, muito no intelecto, pensar, 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 achar, acho o que, eu acho o que, eu acho o que, e baseando a vida nesses acho o que é que a gente quebra a cara. Porque quando a gente baseia a nossa vida no nosso sentir, olha, dificilmente você vai quebrar a sua cara. Porque o seu corpo é a sua essência, ele reflete a identidade da sua essência divina. Então, quando você está diante de uma coisa assim, você sente, isso tem muito a ver comigo, esse é, né, o que é o seu bicho falando com você. Mas como sua mãe, seu pai falou que aquela profissão não dá futuro, que aquilo não dá dinheiro, que ninguém sobrevive disso nesse mundo, que o melhor é você seguir a carreira tal, aí você achou que era melhor porque te disseram, te encheram de abobrinha, desprezou esse seu sentir pleno que está dizendo para você que seu caminho é outro, que ele quer outra coisa, que ele quer viver outra coisa. Você não dá atenção a isso, você vai naquela do acho que, aí você tem uma vida frustrada, uma vida infeliz, insatisfeita, que a gente já cai na insatisfação, né? Justamente por não saber ouvir os nossos sentimentos, as nossas emoções, que é, na verdade, a nossa alma, o nosso ser interior nos dizendo qual é o melhor caminho a seguir. Mas para a gente entrar em contato com essa parte profunda, é necessário aprendermos uma coisa essencial: encarar aquilo que sente. Né? Que a gente até conversou sobre satisfação na última aula, que é justamente isso. Tá sentindo insatisfação? Tá sentindo aquela coisa ruim, aquele tédio, aquele aperto, aquela tristeza, aquela angústia? Meu Deus, isso tá me sufocando. Qual que é o caminho mais legal, mais funcional para você se resolver como ser, para você ter sucesso nos seus sentimentos e emoções? Simples, gente. Encara o que você está sentindo. Não despreze suas emoções. Quando você sentir alguma coisa, imediatamente senta lá e fala: não, vamos conversar. Deixa eu conversar aqui com esse meu medo, deixa eu conversar com essa minha insegurança, deixa eu conversar com esse meu tédio, deixa eu conversar com essa raiva, deixa eu conversar com essa repulsa, com essa inveja, seja lá o que for que você esteja manifestando e que esteja incomodando você. Vai lá, senta, senta, cria coragem, no seu cantinho, no seu quarto, no banheiro, no jardim, onde você quiser, onde você tiver sossego para fazer isso, porque é preciso ter sossego. Conversa com você. Chega lá no meio e fala assim: olha,
cara, chama ele de cara, por que que você tá aí? Qual é a sua? Qual é o recado que você quer passar para mim? Por que que você está se manifestando dessa forma? Ele vai dizer. De repente vai falar assim, porque você está preocupado com alguma coisa, aí vai julgar. Você está preocupado porque você andou pensando em dívida, em conta, você está achando que mês que vem você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, aí o seu corpo está te mostrando aquele medo, está se manifestando com aquele medo, porque ele quer se comunicar a você, dizendo que aquela ideia que você está nutrindo, aqueles pensamentos que você está pegando, aquelas informações de fora que você está abraçando, são negativas. E as emoções negativas são a melhor forma do seu corpo mostrar para você que o que você está pensando, que o que você está abraçando não é seu, não te pertence. Olha que fantástico isso. Isso já entra dentro de uma coisa assim que os eles me falaram uma vez que mudou muito a minha forma de prestar atenção no que eu sinto. Eles disseram assim para mim: tudo aquilo que você sentir de negativo, que significa que o pensamento que está provocando aquilo, a ideia, a crença, seja lá o que for, é mentira. Mas é mentira dentro de qual princípio? É mentira no princípio de que não é a sua verdade. O seu espírito não concorda com aquilo. Então ele manifesta uma emoção negativa como maneira de dizer a você o seguinte: olha, essa não é a minha, esse não é o meu caminho, essa não é a minha verdade, isso não tem a ver com a minha natureza, com a minha essência. E toda vez que você sente uma emoção positiva, é o seu espírito dizendo para você, a sua fonte interior dizendo para você: isso é verdade, eu concordo com isso. É isso que eu quero, é nisso que eu acredito, é isso que eu valido, é isso que tem importância para mim. Aquilo que nos faz sentir mal são coisas que o nosso espírito não quer para nós. Gente, isso é profundamente libertador. Ter consciência disso, agir em conformidade com isso, é você ter condições de mudar toda uma vida, de reescrever toda uma história. Porque vivíamos até então sem responsabilidade nenhuma sobre o que sentimos e pior, sem a menor consciência daquilo que nós sentimos. E doenças são emoções que não foram compreendidas. Primeiro você tem que abraçar o que sente, porque se você está sentindo é alguma parte sua que está querendo te dizer alguma coisa. Primeiro você abraça, depois você compreende e depois você resolve. Mas se você tiver essa resistência a tentar ler as suas emoções, dificilmente você vai encontrar a solução, porque é justamente naquilo que você está sentindo que existem as respostas para aquilo que você está tanto querendo resolver. E, infelizmente, nós esperamos as experiências nos mostrarem aquilo que nós estávamos sentindo e não quisemos ouvir. É através de um câncer, muitas vezes, que uma pessoa percebe que está nutrindo uma mágoa. É através de uma gripe constante, de um resfriado que sempre vem, quase todo mês está vindo. É que um dia o indivíduo vai cair em si e perceber que ele está com uma baita de uma resistência ao meio, resistência à realidade, resistência ao contexto, resistência aos fatos da vida. Ele está resistindo, ele não está lidando bem com as coisas que vêm de fora. Daí o sistema imunológico dele enfraquece, ele fica gripado constantemente e não sabe por quê. Só que se a gente aprender a fazer essa leitura emocional do nosso ser, a gente não vai precisar passar por tantas experiências para perceber o que está acontecendo dentro de nós. Se a gente tem essa capacidade de conversar com as nossas emoções, de conversar com o nosso corpo, de ouvir o nosso corpo através das sensações, então a gente está tendo uma chance aí de ouro de se livrar de um monte de sofrimento. Mas enquanto a gente fica só nesse acho que, nessa total negligência, aquilo que estamos sentindo, aquilo que o nosso corpo está tentando nos passar, aí dificilmente vamos alcançar a nossa cura interior, aí dificilmente nós vamos ter equilíbrio, dificilmente nós vamos acertar o nosso caminho, porque acertar o nosso caminho, interagir com o nosso espírito e de fato ir na trilha que é para nós, significa profundamente estar em contato com aquilo que você sente, porque é através daquilo que você sente que seu espírito fala com você. E se seu espírito é Deus, então para ouvir Deus, você precisa aprender a ouvir aquilo que você sente. Ouvir o que você sente é um dos passos mais importantes para você não só ter cura na sua vida, seja física, seja emocional, mas também para você ter sucesso em todas as áreas. Porque a inspiração,
aquela ideiazinha divina, aquele impulso para seguir um caminho que é seu, que é promissor, que vai dar um bom resultado, trazendo aquilo que você quer, o destino que você tanto almeja e merece, somente as suas emoções vão poder te dar essa direção. A cabeça não. A cabeça ela precisa se educar conforme as emoções, conforme os impulsos do espírito, porque ela sempre vai achar que, com base naquilo que ela percebe do lado de fora. E essas emoções não. Elas sempre vão ser honestas, elas sempre vão ser verdadeiras, porque elas partem do seu ser interior. E o seu ser interior não mente para você. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi muito interessante esse assunto. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, qualquer coisa, escreva aqui embaixo para mim, por gentileza, ou me manda um e-mail, ou me escreva no Face também, que pode ser que a gente troca uma ideia ali, tá? Gostou desse vídeo? Por favor, curta, dá um joinha aqui embaixo para mim, compartilhe com pessoas que você acha que de repente precisam ouvir essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreve, tá logo aqui embaixo, num desses lados aqui. É só você clicar lá, se inscrever, que você vai receber todas as novidades que nós lançarmos aqui, seja da Semana da Cura, ou seja de trabalhos posteriores, tudo aquilo que a gente lançar, você vai receber em primeira mão direto no seu e-mail. Tá bom, gente? Então a gente se encontra no próximo vídeo, na nossa terceira aula da Semana da Cura. Que o amor nos cure. E nos encontramos no próximo vídeo. Luz e bênção. Tchau, tchau.